Irmãos, graça e paz, estamos novamente juntos, um culto de louvor, de adoração ao Senhor, e eu quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe nessa noite, e que a palavra dele fale conosco e nos abençoe. Quero que você abra a sua Bíblia, eu quero falar hoje a respeito da história de Jó, do servo Jó, quero falar a respeito da coragem desse servo, da sua persistência, da sua atuação enquanto crente e trazer para nós aquilo que pode nos ensinar o nosso servo Jó. Aquilo que ele pode nos ensinar como conservar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então Jó, capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler apenas um versículo, embora eu aborde, nessa pregação eu aborde toda a história do servo Jó. Mas eu quero que você abra no capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 21, eu vou ler apenas o versículo 21, e nós vamos então abordar toda a história desse servo. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, como conservar a nossa fé, a nossa confiança em Deus em tempos de aflição? Como é que nós podemos vivenciar um tempo tranquilo na nossa vida? Como é que nós podemos ter toda a nossa esperança colocada no Senhor? Como é que nós podemos ter essa situação do servo Jó, que entendeu claramente quando ele raspa a sua cabeça, quando ele lança-se à terra e quando ele adora a Deus, ele tem firme no seu pensamento de que o Senhor é soberano sobre todas as situações da vida. E ele entende claramente o Senhor como aquele que proveu todas as suas posses, todos os seus filhos, toda a sua família, toda a sua vida, e que o Senhor tem direito de tomar tudo aquilo que Ele nos dá. Então, uma pergunta que eu gostaria que ficasse na sua mente, em tempos de aflição, como conservar a fé e a confiança em Deus? Como fazer isso, irmãos? Sei que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo hoje é um contrassenso. Nós estamos impedidos de cultuar nosso Deus na igreja, mas não estamos impedidos de tomar ônibus coletivos abarrotados, de ir a shoppings, restaurantes, supermercados, farmácias, bancos, praças, etc. Podemos ir a qualquer lugar, os idosos podem ir a qualquer lugar, mas não podem estar na igreja para louvar e engrandecer o Senhor. É um contrassenso que a gente não entende. O grande problema, irmãos, é que muitas pessoas, depois de passado esse tempo, eles podem se acostumar. Esse é o problema. Eles podem se acostumar e achar desnecessário viver uma vida de devoção e uma vida de comunhão. As grandes igrejas se perderam na Europa. Já não se acham quase igrejas na Europa que desafiem o status quo, que desafiem a situação dos países que pouco a pouco foram deixando a congregação, foram deixando a comunhão e hoje precisam ser evangelizados. O grande problema é muitas pessoas, irmãos, depois de passar muito tempo sem estar na igreja, sem congregar, perdem, se acostumam e começam a achar desnecessário viver uma vida de comunhão com os irmãos e com Deus. Muitos, é verdade, muitos de nós estamos ansiosos para voltar a congregar, para voltar a abraçar, para voltar a conversar, para continuar a viver uma vida espiritual como nós vivíamos antes. E eu sei disso, e muitos de nós estamos assim. Mas a estratégia maligna é fazer com que os crentes esfriem na fé e vivam como se Deus não existisse, como se não houvesse necessidade, como se eles não tivessem qualquer necessidade de se apresentarem diante do Senhor. Esse é um grande problema. E essa pandemia certamente trará consequências inevitáveis e lamentáveis à fé, à coragem e à disposição de serviço que o povo de Deus sempre teve. Irmãos, estamos passando por um tempo em que a nossa fé, a nossa coragem, a nossa disposição de servir como povo de Deus está sendo abalada, está sendo questionada, está sendo colocada à margem. Eu quero nessa noite alertar como arauto de Deus ao seu coração
para que você se disponha a continuar crendo, a continuar confiando no Deus que te elegeu para a vida eterna. A vontade que o inimigo tem é semear a ideia de que nós podemos passar sem a congregação, de que podemos servir a Deus de qualquer forma. Na realidade, o intento final do diabo é fazer com que a igreja de Deus hoje se transforme na igreja de Laodiceia, nem fria nem quente, mas morna, a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Irmãos, muitos irmãos precisam dessa tarefa do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, de estarem alertando a sua fé, de estarem ajudando, pegando na mão e fazendo com que caminhem. E isso a gente faz através da congregação da igreja. É muito difícil fazer isso através de cultos em que nós não estamos vendo os irmãos, em que nós não podemos saber se os irmãos estão em casa, estão saindo, se estão vendo certamente ou participando ativamente do culto ou simplesmente assistindo um culto. Nós não fomos chamados para assistir culto, nós fomos chamados para prestar culto. E é preciso muito mais, irmãos, do que ousadia para a gente permanecer firme com Deus e a sua igreja em tempo de calamidade. Qualquer coisa é sinal de que nós podemos deixar um pouco de fixar os nossos olhos na congregação dos santos. Em tempo de calamidade, a igreja é extremamente importante. E nós precisamos muito mais do que apenas ousadia para a gente permanecer firme com Deus. Nós precisamos ter princípios. Usando hoje a história do servo Jó, da integridade da fé desse servo, eu quero buscar nesse homem de Deus, na história desse homem de Deus, a inspiração, irmãos, que nos leve a manter firmes a nossa confissão de fé no Deus triuno. Eu quero, encontrando os perigos para a sua fidelidade, encontrar também os perigos para a nossa fidelidade. Irmãos, nós corremos risco, nós corremos perigo. A nossa fidelidade a Deus corre perigo. A nossa fidelidade à igreja corre perigo. Encontrando os recursos para a manutenção da sua fé em tempos de sofrimento, o recurso que esse servo encontrou em tempo de sofrimento, eu quero encontrar exemplos para que nós possamos manter viva a nossa fé nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Eu quero buscar na retidão daquele homem a inspiração para que nós sejamos retos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encontrar no avivamento da sua combalida alma, avivamento para a nossa combalida estrutura. Entender como pôde Jó vencer as agruras que lhe foram impostas, para que assim a gente encontre ânimo para prosseguir nesse tempo de pandemia. Vejamos então, irmãos, alguns perigos que Jó encontrou a manutenção da sua fidelidade e que nós encontramos diariamente. Precisamos observar esses perigos, porque senão a nossa fidelidade corre riscos, como a de Jó também correu, mas ele encontrou a coragem para vencer e ser íntegro diante de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero trazer para nós alguns perigos à nossa fé e alguns perigos à nossa integridade que podem surgir em tempo de aflição, em tempo de pandemia. Eu quero trazer para nós alguns perigos à fé e à integridade que podem surgir em tempo de agonia, de aflição, de tristeza e de pandemia, assim como aconteceu com aquele servo. O primeiro dos perigos, a fé e a integridade que podem surgir e que podem trazer para nós um peso muito grande, é o perigo das más notícias. Irmãos, como nós somos suscetíveis a perigo quando nós recebemos más notícias. No capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 17, que eu não vou ler por função do tempo, Jó recebeu as piores notícias que um homem pode receber em relação aos seus bens, em relação ao que tinha. Lembremos, Jó era um homem rico, um homem de posses, um homem respeitado. Em pouco tempo, Jó perdeu todo o seu gado, todos os seus moares, perdeu, além da vida de todos os servos que apacentavam esse gado. Perdeu todas as suas ovelhas. Perdeu os servos que apacentavam as suas ovelhas. Perdeu todos os seus camelos e os servos que os apacentavam. Em todas essas situações de
perda, em todas essas situações de degradação, apenas um ficava para trazer a notícia a Jó do desastre, das más notícias. Sempre um vai dizer que somente sobrou eu para trazer a má notícia. Jó viu tudo o que ele possuía ser levado de repente, irmãos. Sem um modo de resgate, sem condição de recuperação, acabou tudo. Irmãos, quantos homens têm se suicidado porque perderam seus bens, perderam a situação privilegiada de que gozavam? Jó era um homem rico e agora ele precisaria aprender a conviver com a pobreza. Sem comparar com as perdas de Jó, nesse tempo de pandemia, quantos ricos se tornaram pobres e quantos pobres se tornaram miseráveis, irmãos. É triste a situação do nosso país e de todos os países do mundo. Como conservar integridade quando tudo o que temos é tirado? Onde encontrar forças para resistir quando a vida muda radicalmente? Mas Jó teve notícias piores. Se as más notícias são um risco à nossa integridade e à nossa fé, o perigo das piores notícias é ainda maior. Se já estava difícil passar de uma vida abastada a uma vida de pobre, veio ainda a pior das notícias. No versículo 19 do capítulo 1, Jó é informado que perdeu 7 filhos e 3 filhas. Agora já não era mais somente um homem pobre, era um homem sem descendente. Não haveria mais descendentes desse homem. Imagine, irmãos, no contexto judaico, de um homem rico, com a sua família, filhos e filhas. De repente ele perdeu tudo e também perdeu aqueles que seriam os seus descendentes, aqueles que fariam perpetuar o seu nome. Quantas pessoas, irmãos, têm passado pelo desgosto e tristeza de perderem entes queridos nesta pandemia? Eu não quero comparar as perdas de Jó com as de hoje, irmãos, mas o sentimento de perder um ente querido vale para as duas situações. Como manter a serenidade e a fé em situações como esta? Jó, entretanto, comparou o seu nascimento e a sua vida para casa, chegou sem nada, voltaria sem nada, sem culpar ao seu Deus pelo que ocorreu. Ele olhou para o seu nascimento quando chegou sem nada e comparou a sua volta para a casa do Senhor quando também teria nada para levar. Ele chegou sem nada, voltaria sem nada. E ele não culpou a Deus pelo que ocorreu. E muitas pessoas têm culpado a Deus pelos seus desastres, pelas suas misérias. Mas há também um outro perigo para a nossa fé, para a nossa integridade. É o perigo do sofrimento físico, moral, intelectual, espiritual. No capítulo 2, no versículo 7, Satanás fere a Jó por permissão de Deus, sim, com tumores malignos, da planta dos pés até o alto da cabeça. O maior homem de todo o Oriente, veja o capítulo 1, versículo 3, ele era agora um homem pobre, um homem sem descendência e um homem gravemente enfermo. Sem levantar a sua voz contra Deus, ele severamente atingido, ele se senta em cinzas, toma um caco de telha para raspar suas carnes, porque elas estão apodrecendo, irmãos. Como manter a integridade em uma situação de tamanho desamparo? Como não se desesperar da vida? Que tamanho de fé é necessário para suportar tudo isso? Mas ainda temos mais um perigo que o servo Jó sofreu para manter a sua fé e sua integridade. É o perigo da falta do apoio da família. No capítulo 2, versículo 9, o ataque vem da própria esposa. Ela diz claramente a Jó: amaldiçoa a Deus e morra. Como é que você se mantém na sua integridade se você está sofrendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? Se você perdeu todas as coisas, as notícias são ruins, você perdeu todos os seus bens, se você perdeu os seus filhos, a sua família. Agora falta ali também o apoio da sua esposa. Quantas vezes, irmãos, o inimigo ataca a fé e a confiança das pessoas em Deus usando seus próprios familiares para fazer com que nós desanimemos.
E Jó ainda teve uma complicação ainda maior. Mais um perigo, que é o perigo da incompreensão dos amigos. Jó perdeu a confiança de seus amigos. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, do capítulo 4 até o capítulo 31, eles acusam Jó de infidelidade contra Deus. E ainda no capítulo 32 até o 37, Eliú, um outro que estava junto com eles, mais novo que todos eles, ainda traz a justificação de Deus, da ação de Deus contra Jó. Imagina o coração desse homem. Eles não souberam que desde o primeiro capítulo da história, Jó era tido por Deus como um homem reto e temente. Jó era crente. Quantas são as acusações de hoje contra o crente que perde seus bens, suas famílias, sua saúde? Como se ele tivesse praticado mal e por isso estivesse sendo castigado justamente por Deus. Eu já ouvi pregações que dizem que o crente não pode ser pobre, o crente não pode ser desaventurado, o pobre não pode ser doente, o pobre não pode fazer nada disso porque nada disso ele pode sofrer, porque ele é filho do rei. Queridos, quantos crentes nós temos perdido nessa pandemia? Seria por sua iniquidade? Seria um castigo de Deus? Evidente que não, irmãos. Evidente que não. Em segundo lugar, irmãos, além desses perigos que afetam a nossa fé e podem colocar em risco a nossa fé e a nossa integridade, apesar também desses perigos, eu quero abordar, em segundo lugar, quais são os recursos à disposição nossa para vencermos os perigos contra a fé e contra a integridade, contra a nossa esperança de vencer tudo isso e permanecer firmes na igreja de Deus, louvando ao Senhor, congregando, estando juntos, dando as mãos para a nossa tarefa. Quais são os recursos? Eu quero tirar aqui também da palavra de Deus. Um dos recursos, irmãos, que está claramente aqui na história de Jó, é a consciência de que tudo pertence a Deus e que Ele tem o direito de dar e de tirar. É preciso que nós tenhamos consciência de que nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. E Deus tem o direito de tirar. Deus tem o direito de dar, mas Ele tem o direito de tirar. O grande problema enfrentado em uma situação de crise é a nossa arrogância humana, a nossa ambição, a nossa falta de percepção de finitude, de que somos frágeis e que passaremos. Não podemos, irmãos, ser orgulhosos de nossas conquistas. Não podemos creditá-las somente ao nosso intelecto, à nossa sabedoria, à nossa capacidade. Nós temos diante de nós pessoas com muito mais capacidade que nós e que infelizmente não conseguem se realizar. Nós não podemos ambicionar ter muito mais do que precisamos, posto que partiremos algum dia e não levaremos nada. Essa é a percepção que Jó tem. Precisamos perceber que nossa vida aqui tem um limite, que não conhecemos o tempo de partir, irmãos. Jó enfrentou o perigo das más e das piores notícias que um homem pode receber. Enfrentou o perigo do sofrimento físico, mental e espiritual. O perigo da falta de apoio familiar. Enfrentou o perigo da incompreensão dos seus amigos, com a firme convicção de que Deus reina e de que Deus é soberano. Deus tem o direito. Tudo pertence a Deus. Seus bens pertenciam a Deus, ele tinha essa convicção. Sua descendência pertencia a Deus e ele tinha essa convicção. Seus amigos pertenciam a Deus e ele tinha essa convicção. Sua esposa pertencia a Deus e ele tinha essa convicção. Segunda coisa, segundo recurso que temos, irmãos, é entender que Deus tem o direito para decidir qualquer coisa a respeito da sua criação e de qualquer das suas criaturas. Jó entendeu
E nós precisamos entender que Deus tem o direito para decidir qualquer coisa a respeito da sua criação e de qualquer uma das suas criaturas. No versículo 1, capítulo 1, versículo 21, que foi o versículo que nós lemos, ele responde como se estivesse respondendo às adversidades. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não trouxe nada, não tinha nada. O Senhor decidiu me trazer a esse mundo nu, sem qualquer possibilidade, sem qualquer capacidade de ser importante. E eu vou voltar nu. O Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor é capaz de fazer isso. O Senhor é poderoso para isso. Bendito seja o nome do Senhor quando o Senhor toma as decisões que Ele pode, que Ele deve, que Ele quer e que Ele tem poder para implementar em relação à nossa vida. Quando olho o capítulo 2, no versículo 10, ele responde à sua mulher dessa forma. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. Não receberemos também o mal. Deus tem nos feito tanto bem. Irmãos, até o momento dessa pandemia, quanto bem Deus distribuiu aos irmãos a nossa vida, a nossa igreja. Quantas conquistas, quantas situações nós vencemos com a ajuda, com o poder de Deus. Será que agora nós não vamos receber e não vamos entender agora quando nós temos que passar pela aflição? Quando olhamos para Tiago, ele diz que foi bom passar pela aflição, irmãos. Jó tinha perfeita consciência de que aquilo que tinha cometido estava dentro do direito do Criador em face da criatura. Tudo que passamos está dentro do direito de Deus de gerir todas essas coisas. Terceiro recurso, guarde aí com você, que é preciso para vencer os perigos da fé e a integridade pessoal. Entender que o que acontece com a criação, o que acontece com as criaturas, e o que acontece com os filhos de Deus, obedecem a um propósito definido pelo Eterno. Você precisa entender, precisa guardar e gravar no seu coração e na sua vida, que tudo que acontece com a criação, com as criaturas, com os filhos de Deus, obedece a um propósito que o próprio eterno Deus definiu. A partir do capítulo 38 da história de Jó, Deus rompe o silêncio que manteve para com Jó, com seus amigos, e para com toda aquela situação de perplexidade que eles estavam vivendo. Deus não interrompeu o silêncio que manteve até o capítulo 38. E Deus rompe o silêncio para chamar Jó de ignorante, mostrando aquele servo que ele não tinha qualquer conhecimento dos planos de Deus. Deus inquire Jó a respeito da eternidade. Imagine se Deus inquirisse a nós a respeito da eternidade, da criação do tempo, da criação e da manutenção de todas as coisas, da causa e do efeito dos acontecimentos. E Jó, próprio Jó, se declara ignorante diante da grandiosidade dos feitos de Deus. Tudo, irmãos, obedece a um propósito divino. A sua vida tem um propósito de Deus. A vida da igreja tem um propósito de Deus. Essa epidemia vai ser usada para que os propósitos de Deus se firmem no meio do povo de Deus, que serão apurados, que serão acrisolados, estão sendo acrisolados, para responderem a Deus: o Senhor é poderoso, o Senhor tem todo o direito, faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Irmãos, para mantermos a nossa fé e a nossa integridade em tempos de sofrimento, sobretudo nesse tempo de pandemia, precisamos ter consciência de que tudo pertence a Deus, que nada acontece por acaso sem um propósito definido pelo eterno Deus. Veja o que diz Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Paulo chama a nossa atenção para a seguinte
para o que ele vai dizer aos irmãos de Roma, no capítulo 11, versículo 33 até o 36, Paulo diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E eu poderia dizer como Jó: nós temos recebido muito bem de Deus. Por que não receberíamos agora essas dificuldades para enfrentar e para manter a fé e a integridade, o desejo, a esperança de estarmos juntos, congregando, abraçando, levando a palavra de Deus àqueles que precisam ouvir sobre a salvação do Senhor? Terceiro e último, irmãos, para manter a fé e a integridade em tempos de desafio, é preciso ter um coração fiel, é preciso ter um coração perdoador e é preciso ter um coração generoso. Lembre-se, para manter a sua fé e a sua integridade em tempos de desafios, é preciso que você tenha um coração fiel a Deus, um coração perdoador e um coração generoso. O coração de Jó estava disposto como o coração de um servo fiel. Não era um coração revoltado, nem exigente, nem rancoroso, embora tenha passado por tudo aquilo que aconteceu. Apesar da guinada que a sua vida teve, das provações que ele experimentou, ele estava disposto a continuar crendo e confiando em seu Senhor. No capítulo 42, versículo 5, Jó confessa o que todo homem tem que confessar quando analisa os acontecimentos difíceis da sua vida e tem um encontro glorioso com Deus, quando Deus, o próprio Senhor da história, se envolve conosco e nos faz ver, através de um encontro glorioso, a respeito de por que todas as coisas aconteceram na nossa vida. Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, o sofrimento, tempo de crise, tempo de dificuldade, de luta, é o melhor tempo para enxergar Deus atuando na nossa história. Foi o que Jó viu. Antigamente ele só ouvia falar de Deus. Talvez antes dessa pandemia muitos de nós só tenham ouvido falar de Deus. Mas agora nós vemos Deus cuidando de cada um de nós. Nós vemos Deus suprindo cada uma das nossas necessidades. Nós vemos Deus sendo o nosso reforço, a nossa coragem, a nossa couraça. Nós vemos Deus sendo aquele que nos preserva, que nos guarda e que nos leva para frente. Nós vemos Deus provendo cada uma das nossas necessidades. Nós vemos Deus sendo socorro bem presente em todas as tribulações. E agora nossos olhos veem o próprio Deus em meio à tempestade que se abateu sobre essa terra. O que Jó está dizendo a Deus é o seguinte: os meus sofrimentos me permitiram ver a tua mão e a tua providência sobre mim. Pensei em convencê-lo, pois ouvi falar muito de ti, mas a tua presença se manifestou em meio ao desespero da minha vida. A presença de Deus, um encontro maravilhoso, glorioso com Deus, aconteceu em meio ao desespero daquela vida. Só um coração reconhecido também não é suficiente. A palavra de Deus, na sua história, nos diz que Jó precisava aprender a perdoar, irmãos. No capítulo 42, versículo 10, nós aprendemos aquilo que a palavra nos revela. Diz o seguinte, o capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Então o que possuíra lhe foi dado em dobro.
A sua descendência, Jó, a viu até a 4ª geração, revela a palavra de Deus. A saúde foi restaurada, o apoio familiar voltou, o apoio dos amigos não lhe faltaram mais. O Senhor mudou a sorte de Jó. O Senhor não restituiu o que Jó tinha, o Senhor multiplicou o que Jó tinha. E o servo Jó conservou a sua integridade, a sua fé e a sua esperança. Quando nós olhamos para o capítulo 19, versículo 25, Jó diz assim: apesar de chorar e apesar de sofrimento, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor vive e ele vai se levantar contra essa pandemia. Nós vamos sair de toda essa situação. O Senhor calará todas as calamidades, os sofrimentos e as calamidades que aconteceram na vida de Jó forjaram um crente com muito mais vigor, com muito mais coragem, com muito mais determinação, com muito mais paciência, com muito mais conhecimento dos desígnios do Senhor para a sua vida. O que eu quero, irmãos, trazendo para nós nessa noite, é que os nossos sofrimentos, que essa calamidade, que essa pandemia, que tudo aquilo que nós estamos sofrendo, forjem em nós um crente muito mais vigoroso, com muito mais coragem, com muito mais determinação, com muito mais paciência, com muito mais conhecimento do Senhor para a nossa vida. Eu quero concluir, irmãos, não vou longe. A história de Jó é um marco na trajetória, na história da humanidade. Assim foram e marcaram a história da humanidade, as histórias de José, de Abraão, de Moisés, de Davi, de muitos outros servos de Deus que vieram nessa terra. Assim como a sua história de sofrimento e de redenção aconteceram, assim também muitos precisam olhar melhor para suas próprias histórias e ver que elas revelam a majestade de Deus. A sua história revela a majestade de Deus. Não há uma história que revele melhor a majestade de Deus do que a entrega do seu próprio filho para a justificação de um povo infiel e injusto. A majestade do Senhor permitiu a ele que ele entregasse o seu próprio filho para ter de volta um povo infiel e injusto, para tornar-nos parte dele mesmo. O Senhor não hesitou em escrever para seu filho uma história de sofrimento. Cristo teve más, teve piores notícias. Cristo sofreu em seu próprio corpo. Cristo teve contra si todos os seus amigos e nem os seus irmãos queriam crer nele. Mas havia na sua história o propósito redentivo de Deus. Quero aplicar essa palavra para o seu coração. Saiba, irmãos, que em tempos de aflições, não estamos livres de receber más notícias a respeito dos bens que temos, nem piores notícias a respeito de quem amamos. Corremos o risco. Podemos receber más notícias e até as piores notícias. Não estamos livres de sofrimentos físicos, emocionais, espirituais. Não estamos livres da falta de apoio da nossa própria família. Não estamos livres do julgamento, da incompreensão e da maldade dos nossos amigos. Mas eu quero que nessa noite você guarde e saiba que nós temos recursos que podem nos ajudar a manter a nossa integridade, a nossa esperança, a nossa fé em tempos de tribulação. Nós devemos buscar manter a consciência de que Deus é soberano em nos dar e nos tomar aquilo que Ele quiser para cumprir o seu propósito sobre as nossas vidas. Nós devemos entender que Deus tem o direito de decidir o que quiser sobre as nossas vidas, sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida de toda a sua criação. Devemos entender também, irmãos, que nada acontece por acaso, que Deus tem um propósito para cada vida, principalmente para aqueles que conhecem ou que confiam na direção que Ele dá. E para vencer dessa forma, superar as nossas adversidades, receber de Deus tudo o que Ele tem para nós, nós precisamos educar o nosso coração, para que ele seja um coração fiel, para que ele seja um coração perdoador, para que ele seja um coração generoso. Vou te fazer algumas perguntas, fica como aplicação para você, e assim eu encerro a nossa pregação de hoje. Você já orou hoje por sua família? Faça isso. Você já agradeceu hoje por tudo que Deus tem permitido viver? Faça isso.
Você já orou por seus amigos? Faça isso. E eu espero que Deus te mostre que realmente Ele é o socorro bem presente em todas as nossas tribulações. Com a história de Jó, irmãos, aprendamos. Precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor em todas as tribulações. Precisamos ter esperança, renovar a nossa esperança de que daqui a pouco tempo essa pandemia vai passar, nós vamos estar juntos. Nós vamos glorificar o Senhor juntos, vamos cantar louvores ao Senhor juntos, sem máscaras, sem distanciamentos, porque o Senhor mesmo há de providenciar vacinas, remédios, para que nós possamos fazer como fazíamos. E eu espero que Deus não restitua o que você tinha, mas que Deus dobre tudo que você tinha e que o seu coração sonha em ter de novo. Deus te abrace, Deus te mostre a você e a sua família que nós precisamos manter a nossa igreja, porque fazemos parte dela, porque ela é parte da nossa vida. E ela é a melhor coisa que tem na nossa vida. Que nós possamos congregar com alegria no Senhor. Quero orar por você, pela sua família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é Deus bondoso, Deus grandioso, o amor do Senhor está em nós. Nós te amamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor restaure a nossa sorte. Que o Senhor, meu Deus, providencie para que uma vacina, para que remédios, ó Deus, sejam usados, para que os nossos irmãos e irmãs sejam protegidos dessa epidemia, para que nós possamos, ó Deus, olhar para o futuro, olhar para frente, olhar para o Senhor e agradecer, porque o Senhor está cumprindo o seu propósito sobre essa terra, sobre a vida de todas as tuas criaturas, de toda a tua criação, de todos os teus filhos. Seja conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, que Ele te traga a sua bênção e o seu amor a você, a sua família. Cuide-se, ore bastante, busque sempre a presença do Senhor. Ele é o teu Senhor. Que Deus seja conosco.